Fala pessoal, Diego Cruz para mais um podcast aqui no Estúdio 304. E olha quem tá do meu lado, Brunão. E aí, Brunão? Tudo bom? Da hora? Beleza. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje conversar um pouquinho com o nosso secretário de obras, o secretário adjunto também. Conversar um pouquinho sobre a vida deles e sobre o mutirão Amor por Osasco. É isso aí, mas antes de passar para eles, é importante a gente falar sobre obras, por quê? Eu tava refletindo esses dias e um dia a gente vai morrer. E o que vai ficar aqui? As obras. Por isso que as obras são importantes, né? Os edifícios mostram ali o legado que a pessoa deixou. E a gente vai entrevistar essa pessoa super importante que tem deixado legado aqui na terra, né? Junto com a gente. Então chama ele aí, Bruno. Então, pessoal, estamos aqui com o secretário de obras, Valdir Ribeiro Filho, e também com o secretário adjunto, Percival Santi. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer poder estar aqui com vocês. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É muito bacana estar aqui com vocês. É isso aí, pode falar, Percival. Boa noite, Bruno, boa noite, Diego, boa noite a todos. Isso aí. Começar? Bora. Você que manda nas pautas aí, ó. O Brunão tá com o celular ali, ó, cheio. Tem tanta pergunta ali que... Pouquinhas. Dá uma bíblia, hein? Tem uma pauta aqui para o pessoal, conversar um pouquinho, né? Para conhecer um pouco quem é o Valdir e quem é o Percival, porque por trás de um secretário e também de um secretário adjunto tem um ser humano também. Então, além de conhecer os dois, falar um pouco do mutirão, que hoje mesmo tem uma reunião, né, gente? Hoje mesmo Isso. Temos uma reunião do mutirão. E no final a gente quer convidar vocês para participar também. Beleza? Beleza, vamos lá. Então, vamos lá. É uma pergunta muito clichê, clássica, mas quem é Valdir Ribeiro Filho? Sou eu. É assim, o Valdir, engenheiro, né, formado no Instituto de Engenharia Paulista. Comecei minha carreira já há algum tempo, né? Eu tive uma carreira meio dupla, vamos dizer assim. Uma como empresário, durante um período eu tive uma construtora, e também na vida pública, na Prefeitura de São Paulo, onde eu era engenheiro efetivo, né? Concursado. Entrei na carreira pública na época do Jânio Quadros, cara, faz tempo, hein? Pelo amor de Deus. Onde o cimento era pedra ainda, né? Também não é tanto assim, mas faz tempo. E aí construí minha carreira pública, vim para cá, para Osasco, em 2005, né? Atender um novo desafio aí sim estar realmente participando ativamente, não só da administração pública, do serviço público, mas também da vida política da cidade, né? E de lá para cá estou por aqui, estive fora por 2 anos, mas voltamos e estamos aí trabalhando pela cidade de Osasco. Porque eu particularmente gosto muito dessa cidade, né? A cidade que me acolheu desde os 11 anos de idade, então eu tenho um carinho e gosto de trabalhar pela cidade. A gente ama Osasco e gosta de ver a cidade crescer. É muito bacana você saber que você pode ajudar nesse crescimento e ter participado desse crescimento da cidade. A cidade, eu acho que nos últimos anos, ela deu um salto bastante grande, né? Então é bacana a gente poder estar participando disso, saber que a gente participa disso, é muito legal. Valdir, agora deixa eu te falar uma coisa. Diga. Eu comecei falando dessa questão de legado porque é o seguinte, meu pai era pedreiro, né? Foi pedreiro muito tempo. E meu sogro, ele tem uma construtora no interior, e aí eu fui acompanhar um pouquinho ele lá, fazer alguma coisa de administração da empresa dele. E aí eu via passando um arquiteto, engenheiro, aquela coisa toda. E não é fácil lidar com essa questão de engenharia, ele é muita responsabilidade, né? Realmente, é bastante... A responsabilidade é grande, você passa a ser responsável por aquela obra, né? Mas ao mesmo tempo é muito prazerosa, cara. Na minha vida profissional, enquanto empresário, eu fiz algumas obras até conhecidas aqui em Osasco, né? O primeiro prédio do Hospital Sírio-Brasileiro fomos nós que construímos. Eu falo nós, porque... Eu tenho um sócio que foi prefeito de Osasco, Jorge Lapas, né? Nós éramos sócios numa construtora. Então, na época, o Hospital Sírio-Brasileiro, que hoje é o São Luís, né? Depois ele foi ampliando e tal. Nós construímos o Hospital Dr. Cury, o Hospital Maternal Dr. Cury, ali na Pedro Fioretti. Foi a gente que fez. Essas são algumas obras maiores, mas toda obra, você deve saber disso, teu pai deve sentir isso, quando você passa num lugar que você edificou, você sente um orgulho, não tem como não, né? E aí você participar da construção da cidade e mais orgulho ainda, né? Então é prazeroso. Como eu falo, estar como secretário de obras
é legal, tem toda uma parte... Desculpa. É normal. Leva pra lá. O cara é secretário, então o telefone não para, é normal. Me perdoa. Me perdoem. Todos aí me perdoem. Trabalho não para. Exatamente, o trabalho não para. Mas como eu estava falando, aí você passar numa escola que você que participou da construção, ajudou na elaboração do projeto, acompanhou a obra, a canalização de um córrego, a abertura de avenida, se passa ali na Visconde Nova Granada, hoje você fala, pô, eu participei disso, né? A Avenida Estados Unidos, enfim, algumas das grandes obras da cidade, a Hilário Pereira. Então, são obras que dão prazer, né? Você ajudou a cidade a se desenvolver, você deu infraestrutura para a cidade, né? Então isso é bastante gratificante, E eu acho que você deve saber disso tão bem quanto eu, né? Eu imagino... Pra você ter noção, cara, eu fiquei com esse negócio na cabeça, aí quando eu começava a ajudar meu pai, assim, depois eu fui ajudar meu sogro com esse intuito. Eu falei assim, cara, o tijolinho que vai estar ali, um dia eu vou morrer, mas a minha história vai estar ali. É da hora esse negócio aí. É verdade. E são coisas que ficam, né? A gente passa, como você falou, mas esse legado fica e fica gerações e gerações. Eu tive a oportunidade agora, recentemente, de fazer uma viagem. E passei por lugares bastante históricos. Eu fui para a Itália. Passei por lugares bastante históricos. E você vê construções da época dos romanos, cara, estão lá ainda, né? Então, cheias de detalhes, né? Porque a arquitetura... São pontos turísticos, inclusive, né? Então, é o que você falou. A gente passa, mas o legado que você deixa, ele acaba ficando. Nossa, é fantástico isso. E falando em legado, uma coisa que eu admiro é o legado da amizade de vocês dois. Então, passar agora a palavra para o Percival, porque além de colega de trabalho, né, secretário e secretária adjunto, são amigos também. Como que é essa relação de vocês dois dentro e fora do âmbito público? A minha história também não é muito diferente da do Valdir, né? Eu sou tecnólogo, né, em eletrônica, maquinista, e entrei lá em São Paulo em 91. O Valdir deve ter entrado em 88. E aí depois, através do Jorge Lapas, né, acabei conhecendo o Valdir posteriormente. Mas quando eu entrei lá em 91, ele já era uma lenda lá em São Paulo, tá? Devo fazer esse comentário, né, que é bem pertinente. E de lá para cá nós tivemos também, eu era empresário da área de elétrica, e prestava serviço para a empresa LRM, que era do Valdir e do Jorge. E de lá para cá foi profissional e também a amizade, né? Tanto que em 2005, quando o Jorge foi convidado para ser secretário, eu trouxe o Valdir como diretor, e eu também vim como diretor em 2005 de engenharia elétrica. Permaneci até 2013, quando retornei para São Paulo, me aposentei, já ia parar a pendurar chuteiras quando o Valdir assumiu a secretaria e me convidou para brincar mais um pouquinho. A gente faz do trabalho, a gente procura fazer, né, do trabalho, nem sempre consegue, porque é estressante, né? A gente procura fazer do trabalho em um ambiente alegre, um ambiente de amigos. Quem passa pela Secretaria de Obras vê que lá a gente procura sempre estar junto com os amigos, né? O Percival comentou um pouquinho, realmente, ele participa, quando eu falei da construção do Sino Brasileiro, do Dr. Cury e outras obras, residências, comércios que a gente fez aqui na cidade, não só na cidade, na Grande São Paulo, o Percival participou de todas elas, porque ele fazia toda a parte elétrica das obras pra gente, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa que vem e lá na Secretaria de Obras, quem entra lá vê que o grupo de pessoas que tem lá, que trabalham com a gente, são todas pessoas que estão comigo, estão com o Perci. Nós estamos com eles e eles estão com a gente há bastante tempo, né? Então nós somos um time bem bacana, bem unido e que tem em comum, isso que eu falo, do prazer de fazer as coisas acontecerem para a cidade. E ter o prazer de ver o serviço ser executado, de entregar mais, de entregar com carinho, bem feito, entendeu? Isso é bastante legal, isso é bastante bacana. Inclusive, essa questão aí de unidade de vocês aí, eu escuto bastante aqui, viu? Através do Jota. Inclusive, Jota, 3 e 4, tá? As câmeras aí, ó. Já deixa aí na mesa certinho. Porque é o seguinte, o Jota fala muito de vocês. Aí teve um dia que eu fui visitar lá
né? E eu vi bastante essa unidade. Parece que o pessoal é bem entrosado ali, tá bastante tempo junto. Como que é essa convivência aí, todo esse tempo junto aí, pessoal? Fala aí. Então, como o Valdir ressaltou, né? Desde 2005, né, que nós convivemos juntos ali na Secretaria. Houve aí um tempo de 2 anos em que nós retornamos para a Prefeitura de São Paulo e depois acabamos retornando em 2019. Mas conseguimos manter, né, a equipe, os diretores, são todos amigos nossos, são de confiança, muito experientes, né? E isso facilita na hora de desenvolver os projetos e acompanhamento das obras, né? Então, o pessoal que tem uma visão diferenciada, né, em questão de obras, em questão de serviços, e com isso a gente consegue uma fluidez melhor aí em todas as etapas de uma obra, desde a elaboração do projeto, a licitação, até a fiscalização e a entrega da obra para a população. Então, essa parte elétrica, você que encaminha tudo? Não, né? Em 2005, sim, eu era da parte elétrica, mas a gente tem que ser um pouco eclético na prefeitura, né? Então, apesar da minha formação em eletrônica, eu acabei trabalhando um bom tempo com pavimentação, com recapeamento na usina de asfalto de São Paulo. E depois de aqui em Osasco, acabei assumindo a Secretaria de Adjunto de Obras lá em 2012, né? E aí já passa a ser mais abrangente a atuação, né, nossa em todas as diretorias existentes. Quer dizer, além da experiência pessoal de vocês estão por formação, casou aí uma dupla também que leva essa experiência na parte de gestão pública também, né? Sem dúvida. A gente... Show de bola. E aí, Bruno? Perguntar para vocês também como que foi a passagem de vocês em São Paulo antes de virem para Osasco, né? O que vocês deixaram ali, que vocês se orgulham? Aí a gente fez muita coisa lá em São Paulo, né? Eu tive a oportunidade de ser o gestor, na época da administração da prefeita Marta, né? Eu tive a oportunidade de ser o gestor do Corredor Sul, que sai ali do Largo do Socorro e vai até Parelheiros. Só história de São Paulo. Só a história de São Paulo, só. Eu passei por algumas, hoje subprefeituras, na época eram regionais, né? Trabalhando no Butantã, Parelheiros e Capela do Socorro, que era tudo meio ligado ali. E durante esse período a gente conseguiu fazer muita coisa. Você sabe que uma das coisas que eu costumo dizer é: o serviço público te dá prazer porque você vê a transformação na vida das pessoas, né? Você faz parte daquilo. Então, Parelheiros é uma região que hoje é carente. Você imagine isso há 20 anos atrás. 20, 25 anos atrás. Era muito mais carente. E você poder chegar num bairro, numa comunidade e chegar lá e fazer a rede de esgoto, fazer galeria de negócios pluviais, pavimentar, cara, você transforma a vida das pessoas. Eu lembro que a gente ia colocando guia e sarjeta para fazer a rua, o cara com um pouco que ele tinha, ele já ia fazendo a calçada para ficar bonito. Então, quer dizer, isso né? Te dá prazer, né? Isso te dá prazer, você ver essa transformação. Então, lá em São Paulo, nós tivemos uma experiência de todo tipo, né? O serviço público te propicia isso. Você, desde o pequeno trabalho que você faz, um tapa-buraco, é uma grande obra, como foi o Corredor Sul, o prazer é praticamente o mesmo. Não é porque uma obra é maior que ela te dá menos prazer, não, pelo contrário. Às vezes você resolve com uma pequenina, uma obra pequena, você resolve o problema de uma comunidade toda, entendeu? Então esse feedback que você tem com as pessoas, tal, essa relação que é bacana. E a gente, tanto eu quanto o Percival, a gente nunca foi de ficar sentado. Aliás, isso me incomoda. Quando eu tenho que ficar sentado naquela sala, cara, aquilo me dá um estresse que... Eu gosto de estar na rua, de ver obra, de ver o que eu posso fazer, de conversar, que nem ele falou. Agora não tem uma reunião do Mutirão Amor por Osasco. É uma expedição, é todo mundo reclamando. Faz parte do nosso trabalho. A gente tem que ouvir as pessoas. Porque é de ouvir que você... vê o pequeno problema que você não está vendo, que você pode resolver imediatamente, como eles levam demandas maiores que você não pode resolver ali na hora, mas serve para você planejar o futuro da cidade, o futuro do que você tem que fazer, daquilo que você tem que priorizar. A cidade, ela é mais ou menos como a casa da gente.
O orçamento não dá para tudo. Às vezes as pessoas têm a intenção de falar, é da prefeitura, pode tudo, tem dinheiro para tudo. Não é bem assim. A prefeitura tem um orçamento limitado. E é burocrático ainda para usar, né? Exatamente, muito fiscalizado. Eu acho que até está certo, tem que ter os meios de fiscalização e de controle. Mas ele é como a casa da gente, como eu estava falando, né? Você tem que priorizar, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então você vai priorizando e essa conversa com as pessoas, você está na rua, você vai ver uma obra, já aparece com outro problema, um morador que vem te aborda e pede uma coisa. Isso faz parte, e eu até gosto, porque você, ouvindo as pessoas, você erra muito menos. Você sabe priorizar melhor. Você tem um espectro maior dos problemas da cidade, então você consegue priorizar aqueles que são mais importantes. Então eu gosto muito desse negócio de estar na rua, de conversar com as pessoas, de bater papo e de acompanhar a obra. Ficar no escritório lá, cara, me deixa meio... Mas faz parte também do negócio. Você tem que também atender as pessoas lá. Atender todo mundo. Eu ia falar que ser secretário de obras na cidade de Osasco, que é uma cidade enorme, né? E era muito difícil, mas o cara veio de São Paulo, velho. Só jogou em time grande. Só na seleção. Só jogou em time grande. E nem o Percival falou, tava pendurando as chuteiras, o Valdir não deixou. Pra jogar em time grande precisa de jogador grande também, né? Então ele pediu alguém que complemente o time dele. Só jogador de peso. Exato. E aproveitando isso, até para falar um pouco do mutirão, como isso agrega a vida da população, como a participação da comunidade também acaba colaborando com as ações da prefeitura e da secretaria de obras. O mutirão, na verdade, é assim: na tua casa você faz aquela faxina todo dia, né? Então você vai todo dia, você vai lá, põe uma coisa no lugar, lava a louça do dia a dia e tal, mas você não dá aquela limpeza, né? O mutirão, o que é? Concentra todos os esforços que a prefeitura tem em termos de manutenção e faz uma faxina no bairro, vamos dizer, uma faxina na sua casa, como você faz no fim de semana, né? Às vezes uma vez por semana você vai lá, não é isso que a gente costuma dizer, não, hoje é dia de faxina aqui em casa, e aí você limpa vidro, ele faz isso, faz aquilo e tal, lava banheiro, é mais ou menos isso. Então no mutirão a gente concentra os maiores serviços de limpeza e manutenção da cidade. Então é pintura de guia, é raspagem de rua, é roçagem, é cortar o mato, é podar a árvore, é fazer a sinalização viária. Todas as secretarias estão envolvidas e todas as secretarias participam do mutirão, né? Então todos os serviços básicos têm aquela faxina geral. É isso que o mutirão faz. E tem a reunião do mutirão, que ela serve para quê? Para que a gente converse com a população, resolva ali os pequenos problemas que você consegue resolver na hora. Olha, a minha viela não tem iluminação, a lâmpada está queimada não sei aonde, tem um buraco, não sei... Enfim, sabe? Aquela pracinha ali estava precisando dar uma revitalizada. Serviços pequenos que você consegue fazer em 2, 3 dias, é isso. E também você ouve aquilo que são os grandes problemas que a população pede. Olha, o riozinho lá perto de casa precisa ser canalizado. Olha, tem uma passarela que precisa construir aqui em cima do córrego. Olha, precisa implantar iluminação num determinado trecho de rua que não tem, que em Osasco tem poucos, né? Mas numa determinada praça. Olha, eu queria que fosse cobrir uma quadra. São coisas que você não vai fazer ali. Nem tem como, porque são obras que precisam de orçamento e você só pode executar aquilo que está no orçamento desse ano. Você tem que programar para o ano seguinte. Então serve para você ter um banco de dados daquilo que você tem que fazer e quando você for fazer o seu orçamento, você elencar isso tudo e deixar programado para depois fazer. Ou se você tiver orçamento, programar para licitar, aquele prazo todo. Mas você acaba ouvindo e tendo como priorizar as ações que você tem que ter no bairro. Então, para isso que o mutirão serve. Eu acho que ele é muito isso daí que você falou é importante, porque às vezes a pessoa que está lá na ponta, né, o morador, enfim, ele acha que tem dinheiro para tudo e pode fazer o que quer na hora que quiser, né? Mas tem um planejamento, tem um planejamento, tem um orçamento. O orçamento, ele é feito no ano anterior, ele já prevê as ações que você pode ter. Entendeu? Já tem um valor estipulado para aquilo. É uma coisa bem complexa e bem interligada. Até porque você tem uma série de órgãos de controle que controlam justamente para o cara não fazer o que ele quiser com o dinheiro.
Não é isso? Então ele é obrigado a aplicar um determinado percentual em educação, outro percentual em saúde, enfim, para que a coisa ande como então um padrão. Né? Isso é importante, então, o pessoal de casa aí entender que às vezes você vê que a prefeitura tem um dinheiro lá, tem um dinheiro no orçamento lá, mas ele já está interligado com as ações previstas, né? Exatamente. Então é isso aí. Agora, já falando, né, voltando naquela questão de quando, que nem você falou, que quando a gente passa na frente de uma obra que a gente vê, a gente fica, né, fica orgulhoso e tal. Queria perguntar para vocês dois, qual foi a obra que vocês se lembram até hoje, assim, que foi impactante na vida de vocês? Começa lá, Percy. Eu acho que assim, na vida privada, foi como o Valdir falou, que é o Hospital Sírio Brasileiro, né? Realmente é um prédio do porte, né? Foi usada uma tecnologia já muito boa para a época, né? Que já está aí com mais de 20 anos que foi feito. E acho que no setor público, na minha atuação, foi mais em serviços do que em obras, praticamente. Então eu gostei muito da época que eu fiquei na usina de asfalto, em que nós conseguimos implantar novas tecnologias, né, na adição ao asfalto, que causou melhoria. Melhoria tanto na vida útil dos pavimentos, através de polímeros. Eu participei do primeiro asfalto borracha, né, que foi implantado em São Paulo, na Rua Marconi. Então, asfalto borracha, hein? É uma novidade para a época, que depois se consagrou aí como um ótimo polímero, né, que agrega qualidades muito úteis de flexibilidade e outras ao asfalto. Então isso aí, acho que essa inovação que eu participei a essa época foi muito boa. Esse asfalto, quando passa assim, ele é mais silencioso? Não, essa não é a principal característica, é mais a durabilidade dele. Como ele fica mais flexível, né? Então ele consegue ter uma vida útil maior comparado com o asfalto até então comum, né? Se pode assim dizer. Então tem várias diferenças então de asfalto, né? Porque a gente vê na estrada, por exemplo, você está num trecho, um barulhão e daqui a pouco um silêncio e daqui, né? Tem asfalto que você tem um escoamento maior, outro menor. Correto. Então, tem diferença de tudo isso, né? Do tipo de via, se é uma curva, se é uma reta, e você pode, através do asfalto, né? Que a gente chama da granulometria, a gente consegue deixar ele com mais ênfase na segurança, né? Às vezes por lei ele prefere mais aquele bem lisinho, né? Que seria uma faixa maior, mas isso às vezes não é o ideal para o tráfego. É igual o cimento, né, doutor? Que tem a laje, né? Tem a como que é? As diversas alturas da laje. Tem vários tipos de laje. Tem laje piso, laje forro, tem um negócio. E aí o cara que não entende fala assim, eu vou construir minha casa eu mesmo, vou fazer. Acho que o cimento serve pra tudo. Profissional, né? Tem que ter. Não, e aí, doutor? Fala aí, qual que foi a sua... Cara, eu acho assim, não tem uma obra que você diga que é a melhor, a mais bacana. A gente já fez muitas obras, né? Mas não tem um que mais te impactou, assim, tipo, essa é pra lembrar de primeira? Cara, as pessoas normalmente lembram de coisas que você, como o Percy falou, o prédio do Sino Brasileiro, mas a gente construiu, como o prédio do Sino Brasileiro, nós construímos também um hospital em Campo Grande, ali, né? Da Doutor Ali. A gente construiu, nessa época eu construí três hospitais, na verdade, né? Fiz obras também de estrutura, em obras legais, de alguns prédios até conhecidos de São Paulo. A gente fez a estrutura, só a parte de estrutura, né? Viga, laje, pilar, fundação. Fiz a fundação de muitos prédios. Casas, fiz casas em Angra dos Reis, casa no Rio de Janeiro. Fiz casa partista? Fiz casa pra gente famosa, cara. Fiz casa pra gente conhecida. Eu tinha um cliente, a gente tinha um cliente que eu falo, o Jorge, o Percival, porque a gente desde aquela época tava juntos, né? A gente tinha um cliente que era bem do meio artístico e ele indicava a gente e tal. Não só do meio artístico, como do meio empresarial, né? Algumas empresas aí multinacionais, diretor, presidente. A gente começou... Aí eu vou faltar um pouco a modéstia, cara. A gente tinha uma característica que a gente... quando a gente assinava um contrato, a gente cumpria o prazo. E em construção isso é difícil, né? Então a gente acabou ficando meio
Pô, isso aí. Então a gente acabou tendo uma clientela muito bacana, sabe? Foi uma clientela bacana. Então, tem várias obras que me deram prazer. Você vê, fazer o Corredor Sul, eu acho que foi a obra mais cara que eu já fiz, coisa de bilhão, vai. Saía num corredor que saía do Lago do Socorro e até lá o final de Parelheiros, na Estrada da Colônia. Então, te dá prazer, é uma obra cara, tal, te dá prazer, saber que você participou daquilo, né? Você foi o gestor daquele contrato, né? Mas ao mesmo tempo também tem as obras pequenas que te dão prazer, como eu falei. E às vezes te dão um prazer até maior, né? Você entrar num bairro, eu lembro que uma das primeiras obras que eu fiz, tem uma comunidade do lado do batalhão de polícia aqui na Corifeu de Azevedo Marques. Isso foi logo depois do Jânio Quadros, na época da Irundina. Olha só quanto tempo faz. Você imagina o que devia ser... Você sabe onde eu estou falando mais ou menos ali? Sei. Indo para São Paulo, sim. À sua esquerda está o batalhão da polícia ali, não é isso? Acho que é o 14º, acho. Eu não lembro. Não vou lembrar. Em seguida tem uma comunidade ali, San Remo. Isso. Em frente a um posto de gasolina. Isso, tal. Bem na esquina quando chega a Avenida Rio Pequeno ali. Sim, isso. Naquela época, cara, aquilo ali era uma coisa... A gente entrou lá, botou esgoto, botou galeria de águas pluviais, botou guia e sarjeta e pavimentou. Cara, você mudou o lugar. Né? Isso, é como eu falo, isso te dá muito prazer. Então, quando eu falo que a gente gosta de trabalhar pelo serviço público na cidade, é porque eu gosto da cidade. Então, se eu posso colaborar, isso me dá prazer. Isso é bacana. Eu gosto de fazer, eu faço o que eu gosto. Faço com prazer, né? O Bruno, às vezes, acompanha o Percival, pode testemunhar. A gente chega na prefeitura todo dia às 7h30 da manhã e sai 7 horas da noite. Então, eu passo mais tempo da minha vida na prefeitura do que com a minha família. Então eu tenho que fazer daquilo um ambiente agradável e tem que ser uma coisa prazerosa, cara. Porque senão eu chegava às 8, que é a hora que eu tenho que chegar, e 5 horas eu ia embora, se não for prazeroso. É isso que então, eu ia falar. Você tem que você transforma aquilo num ambiente gostoso para você. Então você tem que criar amigos igual o Percy, como vários que a gente tem lá, trabalhando junto, que a gente possa, na hora de falar sério, na hora de brincar, criar esse ambiente para que a gente toque e tenha resultado no trabalho. E eu acho que, graças a Deus, a cidade, graças a Deus, ao nosso trabalho, é de todos os caras que estão com a gente, porque eu reconheço muito e valorizo muito o trabalho de quem está na ponta. Esse é o que faz. A gente pode até coordenar, dar palpite, orientar, mas o que faz é o que está lá na ponta e ele tem que estar com a gente e a gente tem que estar com ele sempre. Né? Por isso que eu tenho também grandes amigos e bons amigos lá na ponta. Né? A gente se dá muito bem com o pessoal da ponta por isso. Por quê? Eles têm que sentir esse prazer também. Eles têm que estar junto com a gente nesse pensamento de fazer o bem da cidade, eles têm que saber a importância que eles têm. Né? São eles que vão transformar a vida das pessoas. São eles que vão dar a melhor qualidade de vida. E hoje, a cidade eu acho que está vivendo um momento bastante bacana em termos de manutenção, de limpeza. A gente tem evoluído bastante. Né? A gente nota isso, inclusive, através de pesquisas. Quando eu falo que está evoluindo bastante, que está num momento bom, não quer dizer que está perfeito. Pelo contrário, a gente vê que tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para ser feita, mas é como eu digo, é igual a casa da gente. Tem um banheiro para trocar o azulejo, tem uma luminária que está meio torta, tem o forro, preciso trocar esse forro, preciso dar uma pintura, e a gente vai fazendo, e não vai parar nunca, porque você põe a água, a luz, o esgoto, o asfalto, aí tem sempre mais alguma coisa para fazer, para embelezar, para deixar bonito, tem a jardineira, tem não sei o quê, e assim a gente vai caminhando. Eu acho isso... É isso que a evolução da cidade, a evolução das pessoas, da população como um todo, isso é bastante importante e bastante prazeroso. Então não tem assim uma obra que diz assim, essa aqui, essa é o... Eu pego o conjunto da obra que eu acho que é o mais... que dá mais caldo, que é mais gostoso. Eu acredito que é isso mesmo que você falou, que é esse conjunto que é o prazer de você estar ali naquele local. Você chegar às 7 horas da manhã e sair às 7 horas da noite, porque você tá... É seu foco brigar para que algo nessa cidade funcione, para que as coisas funcionem, para que aquela obra seja concluída. Eu mesmo particularmente posso falar, eu moro no Rochdale, bom, para quem conhece o Rochdale sabe como que foi ele durante anos,
Hoje é um bairro completamente diferente, mudou. Então eu acho que você, vendo, seja de longe no seu gabinete, ou estar naquele local e ver o que está sendo realizado, deve ser realmente uma sensação muito gostosa, né? Aquela galera que sofreu com alagamentos por anos, hoje é bacana, é bacana, isso é legal. Bom, e para vocês dois, como que é dirigir uma secretaria, encerrando já, tá bom, gente? Mas como que é dirigir uma secretaria tão abrangente, tão grande quanto a Secretaria de Obras? Eu acho que, assim, a obra... É trabalhoso, pode ter certeza. Sem dúvida, é trabalhoso, mas prazeroso ao mesmo tempo, né? Porque às vezes a gente vê uma obra, um serviço, né? Que está em execução, tipo o asfalto novo, né? Que são várias vias que foram recapeadas aí nos últimos 3 anos. As principais haja asfalto para tanta rua, hein? Muita, né? Foram muitas vias, praticamente todas as avenidas e grandes ruas de Osasco foram recapeadas. Só que assim, isso é a entrega da obra, né? Mas o que está por trás, que é correr atrás de financiamento, né? O Valdir, vira e mexe, está lá em Brasília, batendo lá na secretaria dos gabinetes para trazer esses recursos, né? Isso é muito importante, porque só os recursos da prefeitura você fica meio engessado, né? Então, tem toda uma parte antes da obra que tem que ter uma atenção e uma gestão muito grande. É isso que o Percival falou, tem toda essa logística, vamos chamar assim, administrativa que você tem que compor. A parte burocrática. Exatamente, você tem que ter... Então, tem muita gente atrás da gente, trabalhando com a gente, né? Então, você tem que ter um bom departamento de projeto que faça esses projetos para você, você tem que ter um departamento de orçamento que orce isso, que ponha isso de pé, que a gente possa correr atrás de recurso, que com o recurso você tem que licitar, enfim, fiscalizar depois a execução, né? É bastante trabalhoso, né, eu diria. Mas é um trabalho que dá prazer. Dá um prazer. Mas para mim, eu ouvi uma novidade aqui, porque eu sempre, desde que eu me tornei jornalista, a gente sempre acompanha algumas cidades assim, na área política, né? Mas é a primeira vez que eu escutei que um secretário vai em Brasília atrás de recursos. Geralmente é vereador. Eu tenho que realçar que assim, o Valdir, além de toda essa vivência na área de engenharia e de gestão de obras, ele ficou 4 anos como secretário de governo, daquelas relações institucionais do LAPAS, né? Então, eu sempre gosto de falar, Valdir, além da parte técnica, né, você agregou a parte política, né? Fazia parte como secretário de governo. Então agora ele está meio que assim, um secretário completo, né? A parte de engenharia e a parte política também, ele flui bem nessa área. Não existe secretário, diretor... Quando você passa a se relacionar com as pessoas, tal, você deixa de ser só técnico. Você tem o lado político também, né? Às vezes a tua técnica tem que impor, às vezes a política impõe. Eu tive a oportunidade durante 4 anos de ser secretário de governo. E aí era só política. E nesse tempo todo que eu tive ao longo da administração pública, tanto em São Paulo quanto aqui em Osasco, você acaba fazendo vários amigos, você acaba fazendo muitas amizades, né? E... eu acho que faz parte, não é correr atrás dos recursos, você tem os amigos que falam assim, olha, ali pode ter, vamos conversar com esse que pode facilitar que eu quero dizer assim, saber o caminho, né, da onde está, porque é difícil às vezes você garimpar, né, no governo federal, no próprio governo estadual, aonde estão os recursos ou como eles estão, né? Você tem que ficar aquilo pesquisando, então você tem que ter um time também, e a Prefeitura de Osasco tem esse time lá na Secretaria de Planejamento, que fica procurando onde é que estão os recursos, onde é que estão abertos os recursos. Agora o governo federal está abrindo um monte de programas, né? A cada dia abre um... Então você tem que saber naquilo que você se encaixa, porque o governo federal também ele escolhe as prioridades dele. Então, nós vamos investir em saneamento, então nós temos projetos para saneamento, temos que ter, né? Vamos lá, vamos pedir. Tá investindo em infraestrutura, em mobilidade, temos projetos? Temos. Então, com quem que a gente vai conversar, com quem que a gente vai falar? Porque tem a parte política, como você falou, mas tem a parte técnica. Não basta você mostrar o projeto. Você tem que defender esse projeto, tem que ser um projeto tecnicamente viável. Você tem que defender isso tecnicamente para que ele seja aprovado, né? Então, tudo isso a gente tem que estar atento e tem que trabalhar isso. Não tem...
Não tem muito o que correr. Então é assim que a gente trabalha, né? Bom, é isso aí. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, que eu sei que além de ser preciosa, é muito difícil ter vocês aqui. A gente teve esse privilégio, né? Que o Brunão acabou de me avisar aqui que vocês vão ter uma reunião. Como disse, não para, né? Sai de um indo para outro. E é isso aí, Brunão. Isso, como falamos aqui, tem reunião do Mutirão Amor por Osasco hoje. Qual é o endereço da reunião hoje? É lá no Helena Maria, Eu esqueci. Helena Maria, que nós hackeamos o celular dele, foi pra lá, porque senão não para de tocar. Eu pegava aqui o celular. Posso bater aqui? Você pode ver aí? Posso ver aqui. Mas é isso aí, Confirma enquanto a ele vai escola, achando né? aqui, deixa a consideração final de vocês aí já para o público. Vai lá, Percy. Olha, assim, a gente sempre se coloca à disposição, né, de vocês, tanto para falar sobre a secretaria, né, ou sobre alguns novos projetos que a gente possa ter aí e abrir para vocês aí em primeira mão, tá? Estamos sempre à disposição e foi um grande prazer estar aqui essa noite. Maravilha. Aí o Bruno chegou aqui, chegou. Aqui, é a equipe, ó. Rua Maria de Jesus do Rosário, lá na MF Olinda. As pessoas da região conhecem bem a MF Olinda. Né? Lá no Munhoz, desculpa, eu falei na Maria não, mas é no Munhoz, tá? É no Munhoz a reunião. Daqui a pouquinho às 17 horas, então. Isso, 19 às 19 horas. Já está chegando às 19. Às 19 horas começa a reunião, então você está lá para acompanhar, né? Vai acompanhar os outros secretários, o prefeito Rogério Lins, e escutar as demandas dos moradores também. Eu queria também agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês, espero voltar outras vezes, que a gente possa falar um pouquinho mais da administração, das obras que a gente está tocando, do que a cidade pensa de futuro, do que nós temos de novidade, do que nós temos para entregar agora, proximamente. Eu garanto para você que a gente tem um número de obras bastante considerável em todas as áreas aí para entregar: escolas, escola do futuro, creches, hospitais, canalização, ponte, enfim, temos de tudo um pouco, ligações viárias, pavimentação. Em todas as áreas a gente tem alguma atuação, alguma intervenção que a gente está fazendo, entendeu? Então, espero poder na próxima vez falar um pouquinho mais da administração do prefeito, que o prefeito Rogério Lins, não é à toa que ele é muito avaliado, muito bem avaliado, muito bem conhecido, porque ele realmente... Ele até estressa a gente, cara. Ele não para. E ele te obriga a ser assim. Isso é bacana. Eu gosto disso. Eu gosto desse ritmo meio... Eu costumo dizer assim, por que eu gosto tanto da Secretaria de Obras? Porque cada dia é um negócio diferente. Você vai num lugar diferente, é uma vistoria diferente, é uma coisa nova que você faz. Os problemas aparentemente são os mesmos, mas sempre tem uma novidade. Então isso é bacana. Não tem aquela rotina, sabe, de você estar sempre ali, senta na mesa e tal. Talvez eu não tenha me dado tão bem no governo por conta disso. Mas, enfim, é isso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos assistiram e que nos assistem aí. Muito obrigado pela audiência, por estar com a gente esse tempo. E obrigado a vocês dois pelo convite que fizeram. E a gente aceita com prazer sempre, tá bom? Agradeço por ter aceitado o convite, você e o Percival. Queremos vocês novamente aqui para continuar conversando sobre as obras, as entregas futuras que temos para a cidade. Então, novamente, pessoal, convite para vocês, Mutirão Amor por Osasco, reunião daqui a pouquinho, tá bom? Pode encerrar? É isso aí, pessoal. Obrigado, curta, comente, compartilha e... trazer jogador da seleção é isso aí, filho. Não falta assunto, vai ter que ter outro jogo para poder completar a história. Mais 90 minutos aí. Pois, 90 minutos. 90 minutos para mais um jogo. Mais um jogo. Só mais uma etapa. Aqui tem que ser o campeonato inteiro. Valeu. Valeu, pessoal. Boa.